Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo ao meu canal Céus e Terra, que a paz e graça esteja contigo em nome de Jesus. Hoje é dia 2 de janeiro e eu vim aqui desejar para você, ainda que seja atrasado, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que o ano de 2026 seja um ano repleto de bênçãos, conquistas, que seja um ano onde o nosso espiritual venha crescer cada vez mais, que o Senhor se faça presente internamente dentro de nós e que isso reflita nas nossas atitudes, nos nossos desejos, nas nossas conquistas, nos nossos objetivos e por aí vai. Não consegui terminar Gênesis, né? Foi um ano muito corrido. Eu vim aqui, esse vídeo vai ser mais um bate-papo. Foi um ano muito corrido e no final, da metade do ano pro final, foi um ano mais corrido ainda. Eu tive alguns pontos positivos e alguns pontos negativos do final do ano e isso me tomou um certo tempo, não só tempo de estar ocupada, não, mas me tirou um tempo pra mim. Tive que tirar algum tempo e no meio dessas coisas que foram ruins, elas se tornaram bênçãos, porque foi onde eu alcancei alguns milagres da mão do Senhor, de alguns diagnósticos que eram muito ruins. E Deus fez grandes milagres no final do ano. A importância da gente crer e não desistir, mesmo que seja ali no finalzinho, que você vê ali que nossa, o ano vai acabar e não vai mudar nada, Deus vem e nos surpreende. E eu vim falar aqui da minha listinha. Eu vim contar para vocês, né, algumas coisas, né, que eu coloquei na minha lista e quais foram as coisas, quantas coisas o Senhor cumpriu e quantas coisas o Senhor ainda não deu a graça. Ó, no meu caderninho tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Tinha 42 itens na minha lista. Vamos ver quantas coisas faltaram, né? Quantas coisas o Senhor ainda não deu a graça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você tem noção de 42 itens da lista, só faltaram 13. E é muito expressivo o número de coisas que o Senhor fez. Foram além, o Senhor fez coisas da lista, mas o Senhor fez coisas da lista do meu marido, que não necessariamente eram coisas que a gente tinha em comum, né? Não era um mesmo desejo, então ele colocou na lista dele e eu coloquei as minhas coisas na minha lista. E teve coisas que o Senhor fez também da lista dele, e que para um casal é a mesma coisa, assim, né? É para os dois, querendo ou não. Então foram mais do que 42 itens da lista. Então foram 29 itens. 42 menos 13, 29. Foram 29 da minha lista alcançados. E teve coisas que o Senhor fez que eu nem sabia, que igual os meus diagnósticos, alguns diagnósticos, para vocês terem noção. O Senhor me curou de um nódulo, o Senhor me curou de um cisto e o Senhor me curou de um mioma.
Então, foram 3 obras, assim, que me marcou. E o mioma foi bem ali no finalzinho do ano, que foi onde tomou os meus pensamentos, a minha mente, que me causou uma certa ansiedade e uma certa preocupação. Porque quase que eu vou pra cirurgia de novo, moça. E o Senhor, eu venho aqui contar mais detalhado para que seja um vídeo específico só disso. E isso faz parte também de uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, que é esse daqui, ó. Eu comprei uma agenda, ó, ela tá vazia, e essa agenda aqui, ela será somente obras que o Senhor fez. Eu vou escrever todas as obras que eu já recebi da mão do Senhor em toda a minha vida. Eu tenho 33 anos e o Senhor fez muitas obras, e eu me orgulho disso. Me orgulho de ser uma filha privilegiada. Não privilegiada por eu ser mais que alguém, mas por ver que ele sempre se manteve aqui, mesmo eu sendo errante, mesmo eu sendo falha, mesmo eu sendo... E talvez por eu ter muitas falhas, o Senhor tem um pouco de misericórdia de mim e fez grandes milagres, e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Eu quero que 2026 seja um ano onde eu venha compartilhar mais coisas com vocês. Eu quero ter esse tempo de compartilhar as coisas que o Senhor fez. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é não acredite quando algum cristão ou alguma outra pessoa fale que o Senhor não faz como antigamente, porque isso é uma mentira que o inimigo, acho que brotou, tenho certeza que o inimigo brotou na fala de alguém para afirmar que o Senhor não faz como antigamente. O Senhor faz sim. A gente não pode jogar na culpa do Senhor aquilo que a gente não está preparado para receber. A gente não pode afirmar uma coisa sendo que a palavra de Deus fala que ele faz, que é bater e a porta vos abrirá. Peraí. A gente não pode achar que o poder dele diminuiu, sendo que a palavra não é isso que afirma. A palavra afirma que o amor de muitos esfriariam. Tá tudo bem, mas a Bíblia não fala que ele mudaria o seu poder, que ele diminuiria o seu poder, que vocês não iriam receber porque ele iria parar de fazer. Não, a Bíblia não fala nada disso. Então a gente não tem que crer em coisas que não estão ali na Bíblia. Alguém afirmou isso pra você porque Deus revelou. Irmãos, é simplesmente comparar. Isso bate com o que está escrito na Bíblia? Se isso não bate com o que está escrito na Bíblia, por que eu vou crer? Tem coisas que tudo bem que Deus se use de pessoas para... Mas aquilo que o Senhor revela tem que estar de acordo com aquilo que ele deixou escrito na Bíblia, senão não faz sentido. E essa frase tem queimado no meu coração a ponto de falar para vocês, não creiam nisso. O Senhor, ele continua operando, o Senhor continua fazendo, o Senhor vai continuar operando, vai continuar fazendo, vai continuar transbordando no coração daquele que crê, no coração daquele que quer receber, daquele que estiver pronto, daquele que estiver disposto a pagar um preço, disposto a se humilhar, disposto a se arrepender, disposto a estar na presença dele, de um coração puro e sincero. Gente, o Senhor às vezes não quer nada demais, ele não quer uma coisa extraordinária de você, ele quer o teu coração, ele quer a tua pureza, ele quer a sua sinceridade. Não adianta você ir com uma aparência, com arrogância, com aquele ar de soberano. Não é isso. O Senhor quer intimidade. Intimidade, quando você tem intimidade com uma pessoa, você não chega nela e trata ela como um rei, não. Você trata ela por igual, você conversa com ela por igual. Pai, oi, tudo bem?
Você não trata o seu pai chamando ele de soberano, pai, excelentíssimo, sei lá. Não vai tratar assim. Você trata, oi pai, bênção, tudo bem? Como é que o senhor tá? É isso. Não quer dizer que você vai desrespeitá-lo. Claro que não, ele é a excelência, ele é o rei, ele é o todo-poderoso, ele é santo, ele é magnífico, ele é extraordinário. Mas o jeito que você fala com ele muda. Muda a situação, muda o quadro, muda você. A forma que você pede muda as coisas ao seu redor. E eu quero muito poder compartilhar com vocês as obras que o Senhor já fez na minha vida. Vou deixá-las todas escritas porque são muitas obras e o Senhor começou a agir na minha vida de forma quando eu era menina. Então, eu tô com 33 anos, mas a minha cabeça não é boa. Não é 100%. Então, eu vou escrever para deixar escritos, para deixar como lembrança também para os meus filhos e para os meus netos no futuro, para que eles vejam que o Senhor, ele fez. Mas se você crê, ele também pode fazer no tempo em que você lê, em que você estiver. Da mesma forma que na hora que eu contar, que eu estou contando que o Senhor faz, que você do outro lado possa crer que o Senhor faz, que o Senhor, o calendário de Deus não mudou, não existe isso, não existe ano novo ou Natal no céu. O Senhor permanece ali. Se você for firme e fiel, não se cumpriu em 2025. O que é 2025? Não é nada. Para o Senhor não é nada. É uma data do calendário que mudou para a gente. Mas para o Senhor você ainda está no tempo de receber, você ainda está no tempo do cumprimento, você está no tempo do tempo que o Senhor preparou para cada um de nós. Então que você não desista, não perca a fé porque mudou de ano. Agora, não, tenha fé. Acrescente a fé e coloque na sua cabeça que não é o tempo de um calendário que vai ditar as coisas na sua vida. Não é o nosso tempo terrestre que vai ditar alguma coisa sobre o Senhor, sobre o poder, sobre o limite. Nada disso. Você está em 2026 agora e em 2000 ele fazia. Não é. Ele continua operando. Ele operava em 1800, nem quando eu ainda não era nem uma criança, ele já estava fazendo. E agora ele continua fazendo. Eu estou aqui para dizer para você, na hora que você... se você crer, se você perseverar, o Senhor vai fazer na sua vida também. Vai fazer pela sua geração em geração. O Senhor fala. E bendito será a sua geração. Em Salmos 128, o Senhor fala sobre a esposa frutífera, sobre os filhos, que verá os filhos dos seus filhos serem abençoados. Então, o Senhor continua fazendo. E Ele vai continuar operando sempre, até a sua vinda, até a sua glória, até Ele vir nos buscar. Então, esse vai ser um livrinho onde eu vou escrever todos as obras que eu já alcancei e quero compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse também de saber sobre as obras que o Senhor fez. Dos itens, né, foram 29 itens alcançados da mão do Senhor, da minha lista, fora a lista do meu esposo, que eu não... Ai, que calor! Que eu não olhei ainda a lista dele. Como eu disse, hoje é o segundo dia do ano. E eu já sentei aqui para ter um tempo de comunhão com o Senhor, para eu ter um direcionamento do Senhor do que eu posso colocar, do que é aprazível aos olhos dele. Faça isso. Não vamos deixar de colocar no nosso caderninho aquilo que aquilo que eu posso alcançar com as minhas mãos. Eu coloco no caderno também. E aquilo que não tá na minha alçada, na minha mão não alcança,
aquilo que eu acho impossível aos meus olhos, aquilo que eu não tenho condições financeiras, aquilo que eu não tenho condições espirituais de alcançar. Como assim, Karina, não tenho condições espirituais de alcançar? Um milagre de Deus, por exemplo. Eu não tenho o poder de alcançar com as minhas mãos terrestres. Não posso ir lá e falar assim, Senhor, me cura agora. Não, é uma questão de se entregar. Então eu me entrego, eu oro, eu peço, eu faço propósito, jejum, entendeu? Então são coisas que você vai buscando. Eu não tenho condições espiritual agora de alcançar, mas o Senhor vai trabalhando em mim para que eu possa alcançar. E para que o Senhor, se for aprazível aos olhos dele, o Senhor irá curar, vai mudar laudo, vai fazer, vai dar a causa na sua mão, enfim. Tudo que tal que você não alcança com as suas mãos, seja espiritual ou seja material, coloque no seu caderno, detalhe como você quer. Ah, Senhor, eu quero uma casa X. Detalhe o jeito que você quer a casa, escreva do jeito que você quer, fale a forma de pagamento que você tem condições de pagar. Senhor, eu não tenho como pagar. Então coloque, Senhor, eu não tenho como pagar. E ore sobre isso, oferte sobre isso. Eu ofertei e eu vou ser sincera aqui, não foram todos os meses que eu consegui ofertar, mas os meses que eu consegui ofertar e que eu lembrava, tinha meses que tinha tanta coisa pra gente fazer, pra gente resolver, que tinha meses que eu não lembrava, eu só lembrava de dizimar e não lembrava de ofertar pela carta. E quando eu lembrava, eu falei, meu Deus, eu tenho que ofertar pela carta, porque eu só dizimava e esquecia, entendeu? Então é uma coisa que, se você não tiver ali centrado no seu propósito, você vai chegar uma hora que você vai se cansar pelas coisas da vida, vai se cansar pela correria do dia, você vai acabar se esquecendo porque você é um ser humano também. Então deixa anotado em algum lugar, tanto que pode ser besteira, mas o Pix da minha igreja eu já deixei salvo, porque eu sei que eu tenho que dizimar. Então às vezes eu não levo, né? Eu não levo o celular para a igreja. É raro às vezes que eu levo para a igreja, às vezes eu levo para a igreja porque eu sei que é algum evento e vou querer tirar uma foto. Mas eu não levo, não tenho esse hábito, não tenho esse costume de levar para a igreja. Então o que eu faço? Eu deixo salvo o Pix da igreja no meu celular para que eu possa fazer o meu dízimo quando chegar em casa. Então eu faço, na maioria das vezes, o dízimo que eu fiz foi em horários dentro da minha casa, não foram dentro da igreja em si. Então, quando eu já deixo salvo, isso já me ajuda. Então, a hora que eu lembrar da oferta, eu posso ofertar. Eu não preciso estar dentro do culto para ofertar, porque eu não estou ofertando para a igreja, eu estou ofertando para Deus. Você está entendendo? A única diferença é que o valor vai específico para algum lugar, mas vai específico na minha cabeça, está indo para a casa do Senhor. Então eu acredito que o Senhor está ali. Então eu dizimo para a casa do Senhor. Eu oferto na casa do Senhor. Então essa forma de fazer, às vezes eu estou orando, aí o Senhor me lembra, aí eu vou lá e já oferto. Não necessariamente oferto dentro da casa, estando fisicamente ali dentro. Eu estou na minha casa, oro, o Senhor me pediu, vou lá e faço. Isso eu acho que é uma facilidade de você já deixar o Pix salvo. Já deixa o Pix salvo, porque na hora que você tiver que ofertar, na hora que você tiver que dizimar, você já faz isso e é mais rápido. Para mim, é mais rápido. Oferte pela sua carta. Coloque as coisas detalhadas do que você quer, do que você precisa, porque aquilo que o Senhor não permitiu de você alcançar e você não conseguiu alcançar no ano de 2025, como eu falei, você ainda está no tempo, porque no céu não tem calendário. Então, você renova suas forças, porque você é um novo ciclo, né? É um novo ano, então, querendo ou não, isso nos renova de alguma forma psicologicamente. Mas no céu, ele ainda está no prazo, no céu as coisas não fugiram do lugar, no céu as coisas continuam trabalhando a todo vapor.
Eu costumo imaginar que o céu é uma grande máquina onde os funcionários não têm folga, os funcionários não dormem, os funcionários não ficam de folga, eles trabalham ali, ninguém é mandado embora e o céu não para. E o presidente, ele tá ali, a qualquer momento que ele mandar uma ordem, um dos seus funcionários vem e cumpre a ordem que ele mandar. Eu espero muito que você faça, que você coloque as suas coisas no caderninho. Teve muitas coisas muito simples que eu coloquei aqui, mas que pra mim era difícil de alcançar. E eu vou comentar algumas coisas que eu acho que é relevante. Tinha vezes que eu não conseguia comprar pano de prato para minha casa. Não conseguia. Não sobrava dinheiro, nada. Eram coisas que você dava prioridade para outras coisas. E eu não tinha quando eu via, caramba. E eu sou muito, muito cuidadosa com a minha casa. E eu ficava indignada de não sobrar dinheiro pro pano de prato, ou eu colocar outras coisas na frente, ou acabar esquecendo, e tipo, não era relaxo meu. Mas eu coloquei pano de prato pra minha lista. Então tem coisas que às vezes pra você vai falar assim, nossa, mas isso não foi o Senhor que fez. Mas como eu falei, tem coisas que a minha mão alcança. E tem coisas que só o Senhor fez, como mudar um diagnóstico. O Senhor que fez. O Senhor teve uma obra que o Senhor fez, que uma irmã, na tarde da bênção, ela falou pra mim que Deus iria cumprir um desejo do meu coração e que eu iria assinar. Ela via eu assinar num papel. E eu criei nisso. Tanto que eu achava que era uma coisa e o Senhor veio e me surpreendeu com outra coisa. E o Senhor me deu um carro. O carro que eu tinha, ele não era tão confortável. Então ele me machucava muito para me sentar. Eu tinha muita dor de ficar sentada no carro. E às vezes eu ia trabalhar com meu esposo e na hora que eu voltava com muito mais dor do que eu tinha saído. Só que era o carro que a gente tinha. E eu não reclamava do carro. E eu só falava assim, Senhor, tu sabes o quanto eu sofro para estar dentro desse carro. Tu sabes o quanto dói fisicamente. Mesmo se eu tomar remédio, a dor não passa. Eu não tô pedindo algo pro meu luxo. E mesmo assim, eu achava que não era o carro que o Senhor ia dar. Eu achava que o Senhor ia dar outra coisa. Até porque a gente não tinha condições nenhuma. Pra vocês terem noção, eu tava limpando meu nome e limpando o nome do meu esposo. Então a gente sabia que a gente não tinha condições de financiar nada. Não tinha condições de nada. Eu tentei fazer o cartão da Renner, pra vocês terem noção. E o cartão não deu aprovado. E faltando alguns dias pro... Foi em dezembro, né, bem? E em dezembro, no último... E é engraçado que Deus tomou uma outra irmã pra falar, Deus vai cumprir um desejo do seu coração e não termina esse ano ainda, você recebe. Isso foi uma segunda pregação. E foi na mesma semana. Eu falei assim, meu Deus, então o Senhor vai fazer algo extraordinário, né? Mas eu não sabia, não pensava que era um carro. Porque eu não conseguia fazer o cartão da Renner. Eu vou conseguir financiar e o Senhor preparou. A gente foi entregar uma ferramenta numa cidade aqui vizinha. A gente foi entregar uma ferramenta e na hora que a gente parou, vamos entrar ali? O Thiago falou assim, vamos entrar ali. Eu falei, vamos. A gente entrou num feirão e o Senhor aprovou o financiamento. Então, e eu digo pra você que foi o Senhor, porque eu tentei fazer o cartão da Renner e não consegui. Qual a probabilidade de eu fazer o cartão da Renner ou tirar um carro financiado?
Isso é para você ter noção de que quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz. O Senhor, ele não precisa do teu nome, ele não precisa ter um nome espalhado por aí, ele não precisa que o homem te reconheça, ele não precisa de nada disso. O Senhor te conhece, é o Senhor que faz por você. E ele faz de maneira muito especial, porque eu sempre tive carro bem velhinho mesmo. E eu sei, não tô dizendo que o meu carro é maravilhoso, que o meu carro é o carro do ano, porque ele não é. Mas ele é o suficiente daquilo que eu preciso para agora. Ele é confortável do jeito que eu pedi ao Senhor. Ele não é para o meu luxo, mas ele é confortável. Ele não é luxo, mas ele é bonito para mim. Ele não é luxo, mas ele tem ar-condicionado que me deixa feliz. E eu louvo e agradeço a Deus que não era um item que estava era um item que estava na minha lista e estava na lista do meu marido. Era um item que estava na lista de ambos. Mas eu não sei se isso incomodava tanto o meu marido, porque ele se incomodava com outras partes, porque o carro era 99, então o carro era um carro velho, o carro desligava do meio do nada. Só que eu tava gostando do carro porque eu tava começando a aprender a dirigir nele. Só que assim, eu não consigo dirigir por conta não consigo dirigir por muito tempo por conta das sequelas. E se eu tiver com dor, eu dirijo menos ainda porque eu não consigo segurar a embreagem. Então tinha muitas coisas que a gente olhava por ele ser um carro mais velho, que a gente precisava fazer manutenção, ele tem vazamento, e como todo carro precisa de sua manutenção. Só que eu não pedi um carro por conta disso. Eu pedi um carro por conta disso e por conta das minhas dores. Então não era um carro de luxo pra me sair vagando por aí achando que eu sou a Miss Brasil. Não era. O Senhor sabe também a maneira que você pede, por que você pede. O Senhor conhece o seu coração e o Senhor conhece a sua intenção. E se sua intenção não for boa, não tem por que o Senhor fazer. E o Senhor conhece quando a gente pede com falsidade. O Senhor conhece a gente do nosso íntimo, por mais que a gente tente disfarçar para alguém. Não, o Senhor, não tem como a gente disfarçar para o Senhor nos conhece, o Senhor conhece o fundo e o profundo do nosso coração e do nosso intento. Isso é para que você saiba que grandes coisas o Senhor fez por mim esse ano e que por que o Senhor não faria por você. Então faça a lista, escreva, ore. A gente vai orar todos os dias desse ano novamente, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor dê forças, porque ainda que eu não venha aqui num vídeo orar ou apresentar, mas que você saiba que você precisa orar, que você precisa interceder, que você precisa ofertar, porque são os seus objetivos, são os seus sonhos, são as suas metas. Da mesma forma que eu alcancei, não tem porquê você não alcançar. Eu não sou melhor que você em nada, em absolutamente nada. E o Senhor sabe disso, que eu não sou melhor que ninguém. Então, da mesma forma, eu quero que você creia que da mesma forma que o Senhor fez comigo, o Senhor vai fazer por você. O Senhor vai fazer, às vezes, além daquilo que você imagina, ou às vezes maior do que Ele já fez na minha vida. Então, somente creia, seja obediente, persista em oração, persista. Ainda que o mundo diga que o Senhor não faz como antigamente. Não, o Senhor faz. O Senhor, Ele continua fazendo e Ele sempre fará. Eu posso passar um ano sem receber um milagre nenhum. O Senhor continua fazendo. Ele pode não estar fazendo na minha vida, mas Ele está fazendo e operando na vida de alguém. E você tem que entender que milagres são milagres, mas o fato de eu acordar e de você acordar, de estarmos vivos, de estarmos saudáveis, com os nossos órgãos funcionando, isso é um milagre que muitos não agradecem, que muitos não vê como um milagre, mas isso é um milagre.
Então, vamos agradecer ao Senhor. O Senhor fez muitas coisas. O Senhor me deu uma bancada que eu queria, me deu uma mesa que eu queria, me deu uma máquina de lavar que eu queria. O meu sonho era ter um micro-ondas e eu não tinha condições de ter um micro-ondas. O Senhor me deu um micro-ondas. Para você ter noção, do micro-ondas também foi uma obra, porque eu tinha um nome negativado, eu tinha um nome sujo. E eu tava tentando ver como é que eu fazia. E do nada, veio uma oferta, que loucura. Veio uma oferta e uma mensagem no meu celular sobre um limite especial. Eu nem lembro do nome, era um limite especial de não sei o que, da Shopee. E foi lá que eu comprei no dia que apareceu a mensagem. Quando foi no outro dia, a mensagem sumiu. Não tinha mais a mensagem. Pra você ver que Deus faz. E são coisas simples. Se pra você já tem um micro-ondas, se pra você é uma coisa luxuosa, pra mim era uma coisa muito luxuosa. Que eu não tinha condições de comprar. Eu não tinha condições de comprar minha máquina e Deus preparou também. Minha máquina de lavar, eu tava sem máquina, quebrada, não tinha condições de ficar lavando na mão. E eu lavei na mão enquanto dava. Outras vezes eu lavava as minhas blusinhas, camisetas, eu lavava na mão. E as outras vezes que não dava, eu ia na lavanderia e tinha que lavar. Então, quem olhava a gente na lavanderia achava, nossa, lavando na lavanderia. Que pessoa, né? Porque pra mim era uma coisa muito chique você ir na lavanderia lavar suas roupas. E hoje em dia eu vejo que não, era uma necessidade. Era uma necessidade porque eu não tinha máquina. Então, várias coisas, desde o pano de prato até o carro, o Senhor fez. Então, dê graças a Deus do carro, porque ele foi maravilhoso. Mas dê graças a Deus quando Deus te preparar um pano de prato também. Porque, às vezes, não é o objeto, e sim como você agradece, como você fica feliz por aquilo. Porque eu te falo, eu fiquei muito feliz quando eu tive o meu pano de prato. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui a bancada da minha cozinha, que era uma coisa... Eu estou na minha casa própria? Não. Mas eu queria uma bancada para não estragar meu armário. E o Senhor fez. Eu não tinha armário de cozinha e o Senhor também preparou. Eu vou ver se eu acho uma foto para deixar aqui como que era a minha cozinha. E foram coisas que o Senhor fez. Fazer um vídeo contando como era a minha casa antigamente, antes de eu morar aqui. Assim, quando a gente casou, a gente foi para uma casa que só o Senhor. Pra vocês terem noção, tinha rato, tinha barata, a gente passou por muitas coisas. E lá eu não tenho nem uma foto de onde eu morava, porque eu não tinha celular. Na época não tinha celular, né? Não tinha essas coisas. Então a gente tinha máquina fotográfica. E mesmo assim eu não tinha uma foto de lá. Mas a casa era totalmente precária. Então cada detalhe da minha casa, ainda que a minha casa seja de aluguel, eu dou graças a Deus, porque os móveis são meus. Então se Deus me preparar uma casa agora, ou se Deus me mandar para uma outra casa de aluguel, glória a Deus também, porque vai ser uma casa abençoada e eu já tenho os móveis. Os móveis é do jeito que eu quero. Então às vezes a gente reclama porque a gente mora de aluguel, mas glória a Deus que eu consigo pagar o aluguel. Glória a Deus por isso. Os móveis são meus, a casa tá do jeito que eu quero, que eu sempre quis. Os móveis do jeito que eu queria. E glória a Deus por isso. E cada coisa, cada detalhe aqui eu vou compartilhar com vocês de coisas que o Senhor fez e continua fazendo e vai continuar fazendo na sua vida também, tá? O vídeo já tá muito longo, meu Deus, eu achei que seria um vídeo muito mais rápido, mas eu me empolgo pra falar. Faça a sua lista e me deixe nos comentários também do que o Senhor fez na sua vida, tá bom? Amém? Um beijo, feliz ano novo, até o próximo vídeo.